Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus seja com todo o povo do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela está cheia de declarações, afirmações que podem ser consideradas paradoxais. E o que seria um paradoxo? É uma afirmação aparentemente contraditória ou oposta, mas que é verdadeira. Por exemplo, lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 2 diz que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Parece uma contradição. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 a 21, fala que o evangelho é loucura para os sábios. Em 1 João capítulo 1, verso 9, diz: confesse os seus pecados e Deus os perdoará. E em Romanos 5:20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, essas expressões que aparentemente são contraditórias, são tidas como paradoxos. Nós vamos estar estudando algumas passagens que são tidas como paradoxo na palavra de Deus, entendendo que nós precisamos aprender a viver aquilo que o texto sagrado nos ensina, e que nem sempre fica tão claro. Daí a importância de meditarmos na palavra, de nos debruçarmos nas escrituras, de estudarmos a lei do Senhor e a aplicarmos ao nosso coração. Porque a verdade de Deus não é apenas algo que precisa ser conhecido, mas precisa ser vivida. E nessa noite, nós vamos estar estudando essa nova série, Paradoxos na Vida Cristã. E, em especial, o tema da nossa ministração hoje baseia-se lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. O tema é a força na fraqueza. Para você ver que aí parece uma coisa contraditória. Como é que nós podemos ser fortes quando somos fracos? E eu quero, enquanto você localiza essa passagem, quero convidar você que está nos acompanhando através do YouTube para inscrever-se no nosso canal, acionar o sininho e assim ser informado de novas postagens, deixar lá o seu like, os seus comentários e principalmente compartilhar essa mensagem com outras pessoas, que é uma forma de você também estar semeando a verdade do Evangelho. Diz assim a palavra de Deus: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Glória a Deus. Queridos, o autor dessa passagem, claro, inspirado pelo Espírito Santo, não foi nada mais nem nada menos que o apóstolo Paulo, alguém que experimentou uma vida de intimidade com Deus, alguém que proclamou o Evangelho em quase todo o mundo conhecido daqueles dias, alguém que foi perseguido internamente e externamente por conta da mensagem da cruz. E é exatamente nesse momento, no auge do seu ministério, diante da popularidade que ele tinha, ele não está no início, quando ainda os crentes olhavam a ele com um olhar de dúvida, pois ele havia perseguido a igreja no passado. Não, aquele homem agora era reconhecido como um grande ministro do Evangelho, um apóstolo de Cristo, pois ele já havia sofrido muito, e não havia retrocedido, pelo contrário, ele continuava fazendo a obra de Deus. E aí Paulo, ele sai com essa declaração: quando sou fraco, é que sou forte. Ele, um homem de grande saber,
conhecia não apenas a língua hebraica, mas o grego fluentemente, alguém que havia aprendido as leis do Velho Testamento, alguém que conhecia os poetas gregos, os filósofos gregos, mas não apenas o conhecimento, alguém que já tinha andado por tantos lugares, conhecido tantas pessoas, se relacionado com tantas autoridades. Nesse momento, aquele que era um apóstolo, aquele que era uma autoridade da igreja, declara: quando sou fraco, é que sou forte. Esse é um paradoxo para a nossa realidade, porque, queridos, em geral, a gente imagina que o sucesso do homem se dá no seu momento de auge, no seu momento de vigor físico, de maior sabedoria, de maior poder aquisitivo. Eu não sei se em virtude do peso da minha idade, mas hoje eu estou mais consciente das minhas fraquezas. Eu acho que eu estou ficando mais maduro, para dizer que não estou ficando mais velho. Quando a gente é jovem, geralmente a gente pensa que nós não temos que ter medo de nada, podemos encarar tudo e todos, qualquer coisa. Mas quando nós amadurecemos, nós avaliamos melhor as coisas ao nosso redor, até mesmo os nossos projetos futuros, porque a gente percebe que a gente já não tem tanto tempo para projetar grandes coisas. Nós estamos querendo fazer uma aquisição de um imóvel para ficar mais perto da igreja. E aí, quando a gente vai ver o financiamento, o banco vai dizer assim: olha, só dá para financiar 15 anos. E aí eu lembro que há alguns anos atrás, quando eu comprei a minha casa, eu financiei em 25. Aí o banco vai dizer assim: não, mas é porque você está com 57 anos, e a sua expectativa de vida é com mais 15 anos, então não tem mais jeito. Aí, a prestação, que deveria ser dividida em 25, passa a ser em 15 anos, e imagina como é que fica lá, né, as parcelas. Mas essa é a nossa realidade, o passar dos anos nos leva a envelhecer, e com essa situação vem as consequências. Eu sei que hoje, há muitos pregadores que apresentam um evangelho da força, da vitória. Eles dizem: Deus não quer que você seja fraco, Deus vai tirar as suas fraquezas, Deus vai te dar a vitória de acordo com a tua fé. Certamente esse é um discurso muito bom, a gente falar de vitória, de bênção, de sucesso, tudo isso é positivo, mas isso não combina com as escrituras, que nos ensinam que Deus nos permite ser fracos, pois Ele quer que tenhamos a sua força, e não a nossa. Ele deseja que nós sejamos dependentes dEle. Isso vai inverso ao que os homens ensinam, porque os homens ensinam que você precisa estar na crista da onda, você precisa ser o cara, você precisa ser reconhecido, ser aplaudido. Mas a palavra de Deus vai e diz que os últimos serão os primeiros. Olha só, um outro paradoxo. Queridos, as escrituras afirmam que Deus muitas vezes nos permite ser fracos. A fraqueza é uma consequência do mundo caído, do mundo em pecado que nós vivemos. Mas haverá um tempo em que essas fraquezas, elas deixarão de acontecer. Um dia, quando estivermos num corpo glorificado, um dia, quando estivermos na presença do nosso Deus, aí não existirá qualquer tipo de fraqueza. E quando a gente fala de fraqueza, é importante que se entenda que essas fraquezas, elas não necessariamente são pecados. Porque às vezes a gente tem que entender, a gente às vezes até diz assim: rapaz, a minha fraqueza é a bebida. Aí o outro diz: rapaz, a minha fraqueza é uma bola, eu não posso ver uma bola que eu quero jogar. E aí cada um vai fazendo aí a sua relação daquilo que é a sua fraqueza. A minha fraqueza é uma promoção. Olha, fui no shopping, teve a palavra promoção, eu já tenho que comprar, né? Enfim, mas quando a gente fala de fraqueza, queridos, a gente precisa perceber que essa fraqueza, ela se dá em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, fisicamente, uma das fraquezas é a fraqueza física.
Isso significa que o seu corpo fica cansado, fica com fome, precisa dormir, fica com sede. Fisicamente fraco significa que o seu corpo envelhece, adoece e não funciona tão bem. Eu já contei essa história aqui. Minha mãe faleceu com câncer e eu fiquei muito preocupado, né, porque a família toda, né, tem um histórico de câncer. E eu fui lá, velho, fazer uma bateria de exames. E numa dessas baterias estava lá fazendo a ultrassom e o médico, eu vi ele passando aqui na minha barriga lá o equipamento e eu disse: aconteceu alguma coisa, doutor? Ele disse assim: eu localizei o seu rim direito, mas não estou conseguindo localizar o seu rim esquerdo. Eu disse: procure o bichinho direito, que ele deve estar aí. E ele passava e nada. Aí ele disse assim: você fez alguma cirurgia, tirou o rim? Eu disse: não tirei não. Pois você só tem o rim direito, né? Defeito de fábrica, né? Fazer o quê? Mas assim, aí depois disso eu comecei a andar com a mão aqui do lado direito para proteger o meu rim direito. Nunca senti nada e comecei a sentir dores. Queridos, nós somos assim. A ansiedade, o medo nos leva a passar por esse tipo de coisa. Por quê? Porque é algo que a própria natureza humana vai explicar. A gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais receoso das coisas. Eu lembro meu pai, ele tinha uma rotina todo dia à noite, quando a gente ia dormir. Ele saía olhando porta e janela, colocando as trancas. A gente botava aquelas trancas de ferro na janela, ele olhava debaixo da cama, ele abria o guarda. Imagina uma pessoa se esconder dentro do guarda-roupa, mas todo dia ele abria o bendito do guarda-roupa. Essa é a nossa realidade, a gente vai pegando essas coisas. São cuidados que a gente passa até que quando jovem a gente não tinha. A gente afrontava, a gente se achava, né, todo poderoso. Mas fisicamente a gente vai enfraquecendo. Não só fisicamente, mas mentalmente também. Com o tempo a nossa memória vai perdendo a sua capacidade de memorização. Mentalmente nós esquecemos coisas que deveríamos lembrar. E lembramos coisas que deveríamos esquecer. Pensamos coisas erradas e deixamos a nossa mente vagar por ambientes que nem sempre são corretos. A gente precisa entender que a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. E portanto, a cada momento, precisamos entender que vamos prestar conta também daquilo que nós alimentamos na nossa mente. Nós não podemos achar que o fato de idealizar, de desejar alguma coisa que é contrário à vontade de Deus, isso não vai nos ser imputado, isso não vai ser colocado diante do Senhor. Mas além de sermos fisicamente fracos e mentalmente fracos, nós também somos emocionalmente fracos. Ou seja, é a forma como às vezes nós lidamos quando estamos sob pressão. Algumas pessoas ficam estressados, outros ficam ansiosos. E cada um reage de uma forma diferente. Às vezes a gente se estressa no trânsito, se estressa dentro de casa, né? Chega a hora de culto, meu amado, vamos, está na hora. E calma que tem o cabelo. Calma que ainda não escolhi qual calça vou usar, né? Está lá 5 espalhada na cama, né? Mas assim aí a gente dá uma impaciência, né? É o cabelo que demora a ser penteado. Irmãos, olha, eu fico no espelho, passo para um lado, passo para outro, né? Até encontrar a posição certa. Demora, né? Então às vezes a gente emocionalmente é fraco, porque a gente se impacienta, a gente se irrita com as coisas, mas também espiritualmente nós somos fracos. Você ama Jesus, mas não fala com Ele o suficiente. A gente passa um dia num corre-corre de trabalho, de luta, e aí chega em casa, ao invés de ter um tempo de devocional com Deus, corre para a televisão, porque é dia de Clássico Rei. Ninguém vai perder jogo do Clássico Rei, principalmente quando os dois estão pendurados, aí é que o bicho pega. Mas amados, a gente precisa entender que nós somos fracos espiritualmente, precisamos nos alimentar da palavra de Deus, e não simplesmente ter momentos ao acaso de escolher um ou outro versículo. É por isso que nós precisamos orar um pelo outro,
até para que possamos nos fortalecer. Casais, precisamos orar um pelo outro. Pais, orar pelos filhos, filhos pelos pais, irmãos entre si, a igreja. Queridos, se a igreja não orasse pela minha vida, o que seria de mim? Vocês são colunas da casa do Senhor, vocês que sustentam esse ministério, essa liderança. Nós somos fracos. Vejamos alguns exemplos de homens que lutaram com a sua fraqueza. Esse é bem conhecido, Paulo. Deus permitiu que Paulo fosse fraco. Paulo sofreu muitas provações. Paulo passou por sofrimento físico, mas também foi envergonhado e humilhado publicamente. E essa coisa de ser humilhado publicamente é algo devastador. Acho que vocês acompanharam aquele caso envolvendo um lutador de jiu-jitsu e um policial. O policial passou brincando lá com o pessoal, fazendo, chacota e tal, e o rapaz foi, prendeu ele, deixou ele acima, disse, pronto, está resolvido aqui, vamos parar com a brincadeira e tal. O policial dá uns passos para trás e atira no outro. Infelizmente, queridos, aquilo que nós somos envergonhados, humilhados publicamente, causa essa revolta, e se nós tivermos como revidar, acabamos fazendo isso. É a marca do pecado na nossa vida. Infelizmente, nós somos fracos. Paulo dizia, nós somos fracos, e a nossa fortaleza é o Senhor. Precisamos entender, queridos, que na nossa caminhada, nós vamos passar por dificuldades, por lutas, algumas vezes até mesmo sermos caluniados, sofrermos. Porém, a nossa resposta deve ser como a de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versos 10 a 13, ele diz, nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupa. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Esse é o apóstolo que foi tantas vezes provado, perseguido. Ele permitiu-se a ele ser fraco. Quem não se lembra do espinho da carne, que Paulo reclamou e que nunca foi tirado, como nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 8. Paulo, queridos, teve muitas experiências espirituais incríveis, visões e assim por diante, mas isso não impediu que Deus deixasse um espinho na carne para envergonhá-lo, para que ele não se ensoberbecesse, para mostrar que havia um limite. Nós não sabemos qual é o espinho da carne. Eu já vi tantas histórias, uns dizem que era mulher, que eu não acredito. Talvez uma desfiguração física, por conta de tantas vezes que ele recebeu açoites no seu corpo, apedrejamento, imagina só. Paulo foi apedrejado. Imagina aquelas pedras sendo jogadas, rasgando a sua pele, afundando a sua face. Talvez Paulo não fosse uma pessoa muito bonita de se ver, por conta de todo o sofrimento que ele tinha passado. Outros acreditam que o espinho na carne fosse um problema de visão ainda decorrente do período da sua conversão, quando ele ficou cego. Mas nós não sabemos. Quem sabe lá na glória, você conversa com Paulo e pergunta, e aí cara, o que foi aquele espinho na carne? Mas independente disso, queridos, aquele espinho nunca foi tirado. Deus disse 3 vezes a ele que não o tiraria. Deus permitiu que Paulo permanecesse fraco. Mas não somente isso, a presença pessoal de Paulo não foi tão impressionante. Paulo era sábio, é bem verdade, era conhecedor das Escrituras. Porém, a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 10, diz que as cartas dele são duras e fortes. Então, muitos irmãos da igreja achavam que Paulo era muito duro. Era daqueles homens assim,
firmes na defesa do Evangelho. E a gente sabe que existiam aquelas pessoas que queriam levar a vida cristã de qualquer jeito, estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E Paulo era contra isso. Paulo era firme na defesa do Evangelho. Isso fez com que muitos se levantassem contra a sua palavra. E aí, a palavra do Senhor diz que ele pessoalmente não impressiona. Ou seja, não era alguém tão bonito. Mas, mesmo que não fosse, a palavra de Deus diz que Paulo, mesmo na fraqueza, ele temia ao Senhor. Por quê? Porque ele dependia do Senhor na sua vida. Não era a beleza física. Hoje, o que a gente vê é que o modelo, né, de beleza, às vezes faz com que algumas pessoas fiquem à margem da sociedade, porque se você não tem aquele padrão de beleza, você se sente assim acuado. Por que a gente vê tantas pessoas da academia? Será que é porque simplesmente malhar é bom? Digo que não, pensa nesse negócio chato. Mas é porque as pessoas querem mostrar um corpo perfeito. Essa realidade, queridos, hoje frustra muitas pessoas, porque elas não se enquadram no padrão de beleza da nossa sociedade, e ficam à margem, ficam ansiosas. Eu acho que você já deve ter visto aqueles casos de pessoas que começam a fazer cirurgia, né? Aí afila o nariz, aí depois não fica satisfeito, mexe nos olhos, aí não fica satisfeito, aí mexe nas bochechas, fica mais funda, aí não está bom, aí aumenta o queixo, aí que você vê, está um destroço o negócio, está um verdadeiro Frankenstein, no final das contas. Infelizmente, mas a gente vê claramente, queridos, que a beleza de Paulo não impressionava, mas isso não impediu de ele fazer a vontade do Senhor, dele proclamar o Evangelho. Então eu quero te dizer nessa noite, não permita que nada venha a impedir de você levar a palavra de Deus. Não é a sua beleza física, não é a sua graduação acadêmica, é o seu amor, é o seu temor a Deus, que leva você a proclamar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Foi isso que Paulo fez ao longo de toda a sua caminhada cristã, mas ele continuou sendo fraco, até mesmo falar em público, Paulo não foi muito bem. Paulo escrevia muito, nós temos várias cartas escritas magistralmente pelo apóstolo Paulo, porém a palavra de Deus diz, que lá em 2 Coríntios 10:10, a sua palavra é desprezível. Talvez ele não fosse um grande orador como era Apolo, mas mesmo ele não sendo um grande orador, a palavra de Deus diz que quando a igreja se reunia para ouvir Paulo, avançava madrugada adentro. Vocês lembram daquele jovem que despencou lá de cima e caiu morto? Horas e horas. Aquele jovem era escravo, tinha passado o dia trabalhando, mas quando chegou o horário de ir para a igreja, ele estava lá. Ele queria ouvir Paulo, mesmo ele não tendo uma boa oratória, mesmo ele não falando, né, de uma forma tão agradável, mas aquilo que ele ministrava, alimentava a igreja, chegava ao povo de Deus, porque era na fraqueza que ele era forte. Precisamos de homens e mulheres que na sua fraqueza sejam mais dependentes de Deus, que na sua fraqueza possam estar mais perto dos céus, que na sua fraqueza falem com autoridade em nome do Senhor. Um outro exemplo, queridos, é Timóteo, que foi discípulo de Paulo. Timóteo era aparentemente introvertido, mas Deus o chamou a um ministério que envolvia falar em público. Imagina só, uma pessoa que é tímida. Eu lembro que logo cedo eu tive desejo de dar aula, influenciado pela minha tia que era professora. Só que eu era muito tímido, eu tinha muita vergonha de falar publicamente. E foram anos e anos para eu conseguir vencer aquele medo. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo capítulo 1, versos 6 a 7, que Timóteo deveria manter viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não permita que o seu medo, que a sua timidez, impeça você de levar a mensagem do Evangelho.
Peça a Deus que abra o seu coração, encha a sua boca e você possa anunciar a mensagem da cruz. Mesmo na sua fraqueza, mesmo quando lhe faltarem palavras mais elaboradas, mas fale daquilo que está cheio o seu coração, e Deus vai te usar para alcançar vidas para Cristo. Além disso, a palavra de Deus diz que a saúde de Timóteo não era boa. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, Paulo fala dos problemas estomacais de Timóteo e também das suas doenças frequentes. Timóteo tinha problemas de saúde, mas isso não foi impedimento dele fazer a obra de Deus. Infelizmente, queridos, hoje, tudo serve de justificativa para a gente não fazer a obra de Deus. É uma dor de cabeça. É uma dor de dente. É uma dor na unha. É uma dor no fio do cabelo. Mas se a gente for ver a história do Evangelho, queridos, a história da igreja, a gente vai ver que homens se doaram, se entregaram para que a mensagem do Senhor chegasse até nós, em momentos de grande luta, de grande dificuldade. E hoje a gente tem a tecnologia à nossa disposição, a gente tem como chegar às nações sem nem sair da nossa casa. Em pleno século XVIII, início do século XIX, quando missionários ingleses estavam indo levar a mensagem do Evangelho às terras novas da Austrália, eles deixavam família, tinham que pegar navios, que demorava às vezes meses para chegar no seu destino. Hoje, a gente leva a palavra com rapidez, num clicar de botão. Nem botão tem mais, é só a tela aqui, a gente passa o dedo. Mas infelizmente, amados, a gente sempre tem dificuldades, a gente sempre apresenta um impedimento. É na nossa fraqueza que nós somos fortes. Precisamos ser mais dependentes de Deus. Aceite a graça de Deus para ajudá-lo. Eu sei que é difícil confiar em outras pessoas quando nós nos sentimos fracos, porque nós temos medo de que aquela pessoa se aproveite da nossa fraqueza. Conheça as nossas fragilidades, os nossos defeitos. Mas, queridos, é isso que Deus nos chama para fazer. Precisamos ser dependentes do Senhor e não independentes. Quando eu ainda era adolescente, o meu sonho era chegar nos 18 anos, porque eu queria ter liberdade de sair, de fazer as coisas que eu via os adultos fazendo. Infelizmente, amados, nós somos desde crianças a ter esse instinto de independência, de sair, de querer ser dono do nosso nariz, mas nós nunca somos donos de nada, somos sempre dependentes. Somos dependentes do nosso patrão, porque ele nos manda. Somos dependentes do professor, porque ele nos ensina. Ainda temos irmãos que são dependentes da mulher, que diz, vai lavar a louça, e está lá ele na pia. Mas, amados, é importante entender que nós, quando aceitamos a graça de Deus para nos ajudar, fica muito mais fácil a gente perceber que na nossa fraqueza, nós podemos ser fortes, nós podemos crescer. É por isso que lá em 2 Coríntios 12, 9, o Senhor disse a Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É um processo, não é algo que acontece da noite para o dia, queridos. Essa mudança é paulatina. Nós somos duros, não queremos entregar os pontos, e aí Deus vai trabalhando na nossa vida, vai burilando, vai tirando aquela parte que não agrada a Ele. Vocês se lembram que domingo eu falava acerca de Michelangelo, trabalhando naquele bloco de mármore. Davi não saiu dali da noite para o dia, foram anos, tirando as partes até dar a forma necessária. É isso que Deus está fazendo na nossa vida. Ele está trabalhando nas nossas emoções, trabalhando na nossa mente, trabalhando na nossa vida como um todo, fazendo com que nós sejamos iguais a Cristo naquele dia em que estaremos na presença do nosso Deus. Enquanto aqui estivermos,
É claro que nós vamos incorrer em erros. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, é preciso reconhecer que a graça de Deus é mais do que suficiente para a sua fraqueza. É a graça de Deus que nos preenche por completo. É diante da nossa necessidade que o Senhor se faz presente da nossa vida. É quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos amedrontados, quando nós nos sentimos culpados, ou quando nós não entendemos o momento que estamos vivendo. E às vezes nem aceitamos. Porém, o nosso Deus continua no controle. Não há nada que fuja ao controle do Senhor. Continuamos recebendo a ajuda de Deus e Ele nos dá sempre o melhor, pois Deus, Ele tem o melhor para o seu povo. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo os seus propósitos. Está lá em Romanos 8:28. Queridos, seja forte no Senhor, seja forte no Senhor, não naquilo que você tem. Eu não estou querendo dizer que você não possa malhar, ir a uma academia. Eu não estou querendo dizer que você não possa ir para a academia estudar. Eu não estou dizendo que você não possa se preparar para ser um bom profissional, para ser uma pessoa, na sociedade. Não estou dizendo isso. Mas o que eu quero falar para você nessa noite é que o maior ganho que nós podemos ter na nossa vida é aquilo que o Senhor tem a nos dar na nossa fraqueza, porque Ele nos enche da sua fortaleza. Quando nós aceitamos a nossa fraqueza, nós sabemos que Deus optou por não tirá-la, ou pelo menos de não nos humilhar pelo que nós somos. Nós somos pó, nós somos verme, nós não somos merecedores de estar na presença de Deus, mas através do sacrifício de Cristo, nós podemos nos achegar à presença do Senhor. Na nossa fraqueza, podemos adentrar os átrios do Senhor. É interessante que quando a gente vai lá para o Velho Testamento, a gente vê o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez no ano, adentrando o Santo dos Santos. A religião judaica era diferente de todas as religiões. Primeiro porque só adoravam um Deus. Todos os outros povos adoravam vários deuses. Segundo, os outros povos construíam seu templo para que as pessoas adorassem os seus deuses publicamente. Tinha lá uma estátua de ouro, de um deus X, outra estátua do deus Y. Em Israel era diferente. Ninguém tinha acesso ao Santo dos Santos. A arca não ficava visível ao povo, ficava guardada. Somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, chegava até lá. Não era algo para ficar olhando, era algo para ser adorado de coração, de se servir a Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Nós não nos curvamos diante de imagens de escultura, nós não adoramos objetos criados por mãos humanas, nós adoramos aquele que é Senhor dos céus e da terra, pois Ele é que tem a força, é Ele que tem toda a fortaleza. Queridos, Paulo diz no verso 10, quando sou fraco, é que sou forte. Quando somos fracos, Deus é forte, dentro e através de nós. Deus te faz forte, não para que você possa se ensoberbecer e dizer assim, agora eu sou forte, olha só, agora eu tenho todos os dons, eu falo em línguas, eu curo, eu interpreto, eu tenho um dom de profecia, eu tenho um dom de milagres, eu tenho um dom do conhecimento. Não, queridos, não é para minha vanglória, é para a glória dEle. Aquilo que Deus nos tem dado, Ele tem feito isso para a sua glória. Precisamos entender, é por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, Paulo diz, temos esse tesouro em vaso de barro. Eu sou vaso de barro, mas o tesouro está na minha vida, para mostrar
que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Somos vaso de barro. Agora tem um detalhe: nós somos chamados vasos de honra e não vasos de desonra. Você foi escolhido para receber o óleo da unção. Você foi recebido para receber o bom perfume de Cristo. É isso que faz diferença entre o vaso de honra e o vaso de desonra, porque o vaso de desonra, nele eram colocados os dejetos, que eram produzidos nas casas e lançados fora da cidade, era jogado lá fora, junto com o vaso que era quebrado. Mas nós somos o reservatório do bom perfume de Cristo. Não somos em nós mesmos, é Ele em nós. É isso que faz toda a diferença. E eu quero concluir, queridos, reproduzindo a fala de Paulo, o escrito de Paulo lá em Efésios capítulo 6, verso 10. Ele diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Paulo não está dizendo assim: olha, se tiver tudo bem na sua casa, se fortaleça. Olha, se você estiver bem de saúde, se fortaleça. Olha, se não tiver problema no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, se fortaleça. Não. Não há condição. Há uma ordem, há um mandamento. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Precisamos nos fortalecer, precisamos buscar a fortaleza do Senhor. É como está lá no Salmo 73, verso 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Eu posso fraquejar, é bem verdade, mas o meu Deus é que me ergue. O meu Deus é que diz que na minha fraqueza eu sou forte. Esse é um paradoxo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, mas que traz uma grande verdade, verdade de dependência de Deus, verdade de soberania do Senhor sobre a nossa responsabilidade, verdade que nós precisamos buscar esse fortalecimento. Não espere que esse fortalecimento vai acontecer simplesmente porque o pastor chamou você aqui à frente, vai orar pela sua vida, e você agora vai ser cheio da força do Senhor. Tira as cadeiras do meio que o irmão vai passando, o fogo vai descendo. Não é nada disso. Fortalecer-se no Senhor é uma caminhada diária, de vida piedosa, compromisso com Deus, rejeição ao pecado, intimidade com o Senhor. Isso é fortalecimento na presença de Deus. Não é qualquer armadilha. Eita, meu Deus, já caí. Ai, ó Senhor, tu sabe, a carne é fraca. Queridos, nós precisamos vigiar. Nós precisamos avançar na nossa caminhada. Na nossa fraqueza, nós somos fortes se dependermos do Senhor. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que o nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua visitando a sua igreja. Se você tem fraquejado, se você tem andado por caminhos que não os caminhos de Deus, eu quero te dizer que o Senhor nessa noite, Ele pode reverter essa situação. Ele pode trazer com que você volte a ter o olhar de águia, você possa contemplar as bênçãos do Senhor, as promessas de Deus para a tua vida, para a tua família, para a tua igreja. Não se deixe abater pelo engano do inimigo, mas erga a cabeça e saiba que em Cristo você é mais que vencedor. Apesar das lutas, apesar das circunstâncias adversas, apesar dos problemas, é na tua fraqueza que você é fortalecido. Fique de pé, vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao nosso Deus, para que Ele nos visite de uma forma toda especial, para que o Senhor desperte a sua igreja, traga avivamento ao seu povo, despertamento, para que nós possamos na nossa fraqueza, sermos mais dependentes de Deus. Não é na fraqueza mergulharmos no pecado, porque às vezes alguém pode pensar: pastor, eu estou fraco, estou quase caindo. Pois lute, meu irmão, lute, saiba que maior é o que está com você, do que aquele que está no mundo. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, nessa noite, Senhor, nós
encontramos na tua palavra que na nossa fraqueza nós somos fortes. Ó Deus, temos visto, Senhor, exemplos de homens como Paulo, como Timóteo, que passaram lutas, provações, foram humilhados, foram rejeitados, mas nada disso impediu que eles prosseguissem, que eles avançassem, que eles não retrocedessem. Por isso, Pai, eu te peço, abençoa cada um dos teus filhos e filhas nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, estende a tua boa mão sobre a tua igreja. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a compreender aquilo que tu queres para a nossa vida, para a nossa família, para a igreja do Senhor Jesus. Ó Deus, que haja despertamento, que haja avivamento da tua obra, Senhor, a começar em mim, ó Deus. Eu te peço, Pai, ó Deus, retira todo o mal, retira todo o pecado, retira, Senhor Deus, tudo que abomina, Senhor, os teus olhos, tudo, Senhor Deus, que é asco, Senhor, as tuas narinas, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, ó Deus, traz, Senhor, sobre a tua igreja, o bom perfume de Cristo, que possamos ser tuas testemunhas, ó Pai, aonde quer que tu nos envie, na faculdade, na escola, no trabalho, na nossa vizinhança, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, estende a tua mão, Senhor, sobre o teu povo, ó Deus, e aqueles, Senhor, que estão passando lutas, aqueles, ó Pai, cujas vidas o diabo, Senhor Deus, tem cirandado, tem humilhado, ó Senhor, tu és o nosso Deus. Eu te peço por estes pequeninos, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor conceda-lhes vitória, em nome de Jesus, ó Deus, não permitas, ó Pai, que venham, Senhor, a afastar-se dos teus caminhos, mas que voltem, Senhor, à reconciliação contigo, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, abençoa a tua igreja, nos prepara, Senhor, e nos dá uma noite de paz, em nome de Jesus, é que eu te oro, te louvo e te agradeço, amém e amém, glória a Deus. Quero convidar aqui